Olá, tudo bem com você? Me chamo Wagner Zanelato, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Atualmente, hoje, trabalho na Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia, na cidade de São Paulo. E além do trabalho pastoral, eu tenho desenvolvido já há mais de 15 anos um trabalho com alcance e acolhimento de pessoas com problemas e hábitos escravizadores, com dependência química. Hoje faço parte da Comissão de Enfrentamento às Drogas, uma comissão da Igreja Presbiteriana do Brasil, e além disso, trabalho com uma organização que já existe há mais de 45 anos aqui no Brasil, o Desafio Jovem. Sou o atual presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas do Desafio Jovem do Brasil, e ao longo desses anos nós temos trabalhado no aconselhamento, trabalhado na evangelização e no alcance de pessoas com hábitos escravizadores, com problemas controladores da vida, e temos trabalhado com essas pessoas e com suas famílias. E é sobre este tema que nós gostaríamos de conversar com você através deste curso, para que você possa ser instruído em como ajudar essas pessoas. E eu louvo a Deus por essa preciosa oportunidade de conversarmos através deste curso sobre esse tema que é muito relevante, é importantíssimo para a vida da igreja. Eu gostaria de trazer algumas informações a você sobre a relevância desse tema, dessa temática. E o meu objetivo aqui é mostrar para você o quão importante é estarmos preparados para a evangelização e o acolhimento de pessoas com dependência química e problemas que surgem em decorrência destes males. Portanto, eu quero trazer a você agora alguns dados estatísticos que, no mínimo, são assustadores. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, o mundo hoje tem cerca de 270 milhões de usuários de drogas ilícitas. Se o uso e o abuso de drogas fosse um país, seria a terceira maior nação do mundo. Mais de 3,6 milhões de pessoas morrem por uso de drogas e álcool a cada ano. São aproximadamente 300 mil mortes por mês, 400 a 420 pessoas por hora e quase 7 pessoas a cada minuto. Esses números são assustadores, porque essa epidemia ela está espalhada por todas as nações. Porém, nós não ouvimos muito sobre essas informações. Se nós pensarmos no nosso país, no Brasil, 11% da população brasileira, no ano de 2001, era dependente de álcool aqui no nosso país. No ano de 2012, no censo de 2012, esse número subiu para 12,3%. 20% do consumo mundial de crack está no Brasil. E é o maior mercado da droga no mundo. Hoje, no Brasil, são aproximadamente 2 milhões de usuários de crack. O Brasil está na lista dos países mais vulneráveis para o tráfico e o uso por conta da sua geografia. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o uso abusivo de álcool e drogas está entre os maiores responsáveis pela morte prematura e pela perda da vida saudável e produtiva nas Américas, causando um grande impacto social, econômico e de saúde pública nessas nações. Um outro dado que nos chama a atenção, que ainda necessita de estudos mais aprofundados, são as relações familiares. Sabe-se que as experiências cotidianas vividas pela família com um ente usuário de drogas são devastadoras nos aspectos físico, financeiro e também nas relações interpessoais e sociais. Estima-se que pelo menos 28 milhões de pessoas vivem hoje no Brasil com um dependente químico. O impacto também se dá na perspectiva subjetiva, causando sentimentos negativos como tensão, estresse, preocupação, estigma, raiva e culpa. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. E, infelizmente, esse problema está cada vez mais próximo de nossas igrejas, quando não está, em muitos casos, dentro de nossas igrejas, com filhos, com esposa e parentes próximos. A questão que se levanta é: como podemos pregar o Evangelho para pessoas que enfrentam esses problemas? Como podemos ajudá-los efetivamente dentro de nossa perspectiva bíblica?
Essas duas questões serão o foco do nosso curso. Mas é necessário termos uma visão mais ampla do problema e de onde o problema de fato se origina. Até mesmo para quebrarmos alguns paradigmas e mitos na evangelização e no acolhimento de dependentes químicos e de pessoas que sofrem com problemas controladores da vida ou hábitos escravizadores. E eu quero começar já a direcionar você no pressuposto da nossa compreensão em relação ao uso e abuso de drogas e a dependência química. Pois o fato é que esse problema não acontece na vida de uma pessoa por questões hereditárias ou, como dizem alguns especialistas, por conta de uma doença. Nós vamos explorar isso mais à frente. Eu quero que você segure isso. E eu quero que você acompanhe comigo uma visão mais ampla da grande história da redenção que fundamenta o nosso trabalho de evangelização e de acolhimento de pessoas que enfrentam esses problemas. Para isso, eu quero citar aqui um resumo que o pastor Paul David Tripp traz no seu livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. E lá ele diz o seguinte: a criação, por um breve período de tempo, quando Deus criou o mundo, pessoas perfeitas andavam num mundo perfeito, em perfeita comunhão com Deus. O ambiente era rico, era exuberante, com um conjunto de animais que habitavam o ar, a terra e o mar. E cada necessidade física ou espiritual era totalmente suprida. Não havia fome ou doença a serem temidas. Não havia mato ou espinhos nos jardins. Homem e mulher, Adão e Eva, viviam em perfeita harmonia um com o outro. Não havia competição descabida, nem luta pelo poder, vingança ou recriminação. Não existiam conspirações secretas ou palavras ásperas. Não havia medo. Não havia culpa, vergonha, rebeldia contra a autoridade. Havia entendimento, comunicação e amor. Não existia luta com identidade, ansiedade, depressão ou vícios. Não existiam histórias pessoais distorcidas a serem superadas. Não havia medo pelo que poderia acontecer a seguir e nem motivações ambíguas ou lutas com desejos desordenados. Não havia tentação para pecar. Com Deus havia perfeita união. As pessoas amavam, adoravam e obedeciam assim como foram criadas para fazer. E no frescor do dia, elas realmente andavam com Deus no jardim, desfrutando de perfeita comunhão com o seu Criador. Elas eram as gerentes residentes colocadas ali para governar o que ele tinha criado. Faziam bem o seu trabalho. Deus não tinha razão para confrontá-las e elas não tinham nada a confessar. Tudo estava bem, dia após dia. A vida era muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos imaginar da nossa perspectiva marcada pelo pecado. Mas, lamentavelmente, não durou muito tempo. O homem e a mulher saíram do plano ordenado por Deus, com um ato de rebelião mais significativo jamais cometido. Em um segundo, tudo caiu por terra. Toda a surpreendente beleza daquele mundo foi profunda e permanentemente afetada. Num instante, medo, culpa e vergonha se tornaram o padrão das experiências humanas. Pessoas que viviam em perfeita harmonia agora acusavam, enganavam, brigavam pelo controle. Ervas daninhas e doenças se tornaram preocupações diárias. As pessoas começaram a desejar o que era mal e fazer o que era errado. Em vez de se submeterem à autoridade de Deus, viviam como se fossem seus próprios deuses. O mundo, que uma vez cantou a canção da perfeição, agora gemia sob o peso da queda. O pecado alterou cada pensamento, cada desejo, cada palavra e ação. Criou um mundo de inconstâncias e motivações ambíguas, adoração de si mesmo e de total egoísmo. As pessoas desejavam ser servidas, mas odiavam servir. Almejavam controle e nutriam ilusões de autossuficiência. Elas se esqueceram do Criador, mas adoraram a criação. Em vez de amarem as pessoas e usarem as coisas para demonstrar esse amor, amaram as coisas e usaram as pessoas para consegui-las. A segunda geração da humanidade cometeu assassinatos. Começaram a mentir e a trapacear, esconder e negar. As pessoas sofriam nas mãos das outras, desde a negligência momentânea até atos indescritíveis de abuso físico e sexual. Pela primeira vez, as pessoas choraram a tristeza íntima e o sofrimento exterior. Deus agora viu o seu plano devastado pelo pecado. Ele se recusava que o mundo continuasse assim, então ele enviou o Redentor.
Levaria milhares de anos e ele utilizaria as forças da natureza e controlaria o curso da história humana, mas ele o faria. Do momento da queda, geração após geração, controlou tudo para que um dia ele pudesse consertar o que havia sido danificado de maneira tão terrível. Então ele enviou o Redentor para solucionar o grande problema. E hoje nós temos a preciosa oportunidade de proclamar a grande história da redenção. Essa foi a nossa primeira aula deste curso, onde nós estamos falando sobre evangelização e cuidado de pessoas com hábitos escravizadores. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o homem criado por Deus. Até mais e até lá!